O Ló significa véu. Ele se achava crente, as pessoas olhavam para ele como um crente, né? Era chamado de justo ali, mas ele não via que toda a casa dele estava destruída, que toda a dependência dele estava na cidade, estava em pessoas, estava nas condições climáticas, no terreno ali, em tudo que ele podia tocar. E ele foi destruído, a vida dele foi destruída. Ele terminou envergonhado, humilhado, sem nada. Porque toda a segurança dele estava em coisas, estavam naquilo que ele podia fazer, ter, alguém poderia proporcionar a ele. E o Abraão não. Ele decidiu esperar e confiar no Senhor. Então, pessoal, a gente precisa trabalhar isso. Vou tirar o véu. Mais uma madrugada abençoada, mais uma oportunidade que nós temos usado, né, para crescer, para agradar ao Senhor, para sermos esticados um pouco mais pelo Senhor. Então, muito boa noite para você, bom dia para você, na verdade, né? E é um grande prazer estar aqui mais uma vez, nessa madrugada, falando do Senhor, podendo crescer, podendo aí aproveitar cada oportunidade, né? Graças a Deus. E eu gostaria de retomar algo que eu falei no culto da manhã, da abertura do nosso projeto Casa Firme, né? Que é aquela passagem de Gênesis 14. Eu não vou ler para você, porque acho que até pelo horário, se eu começar a ler assim, aqueles nomes são um pouco entediantes, né? Que fala daquele rei, daqueles 5 reis que se rebelaram contra 4. E entre eles havia ali o Quedorlaomer, que por 12 anos ele dominou, ele governou aqueles reis, aquelas cidades, aqueles povos, né? Por 12 anos. E nessa guerra que os 5 foram contra 4 e foram derrotados por esses 4, estava lá o Ló. O Ló que foi levado, que foi subjugado, que a sua vida, sua família, as suas riquezas ali, onde ele ainda tinha riquezas, né? Foi levado pelos inimigos, porque estava no lugar errado. Tanto que a palavra diz, né? Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então, ele estava no lugar errado, no ambiente errado. E por ele estar lá, ele perdeu, ele foi levado também. Abraão, ele estava lá perto dos carvalhos de Manre, e por mais que toda aquela região tenha sido dominada, ele não foi afetado. Mas o Ló, que a palavra é bem clara, né? Ela é bem clara que ele estava, que foi um dos reis que se rebelou contra o Quedorlaomer, foi o rei de Sodoma. E ele estava lá. E por ele estar lá, ele também pagou o preço por estar no lugar errado, no ambiente errado, com as pessoas erradas. E a gente precisa parar e analisar na nossa vida qual o inimigo que nós temos carregado, que talvez ele está há muitos anos já. E ele de tão antigo, já forte, já estabelecido,
nós nem lutamos mais contra ele. Será que tem alguma área na sua vida, alguma parte, que talvez você olhe e você simplesmente se acostumou a conviver com ele? O Kedorlaomer, ele representa um problema antigo que tem prevalecido na vida de alguns. Pode ser uma doença, pode ser uma vida financeira que nunca flui da forma que deveria fluir. A pessoa até ganha dinheiro, a pessoa até faz negócios, mas ela nunca flui como deveria. Pode ser um casamento que nunca está pleno suficientemente, nunca está alinhado como deveria, nunca está assim num continuismo de graça, de bênção, de união, de carinho, de respeito. É sempre aquele inimigo que está lá e ganha aquela guerra de novo. A pessoa até rebela, se revolta, mas se revolta na carne. Porque aqui nós vemos, pessoal, nessa passagem, depois você leia lá, a bispa já falou dessa passagem de Gênesis 14, ou você pode assistir o culto da abertura dos projetos do projeto Casa Firme, né? Que eu destrincho melhor, mas com mais atenção, com mais calma, né? Que 5 reis se levantaram contra 4. Então, em termos de quantidade, de número, aparentemente ia dar certo. Às vezes a gente pode se levantar, eles aqui depois de 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º se rebelaram. Então, às vezes, a gente pode se levantar contra algo. Não, eu não aceito mais, não, eu não vou mais conviver com esse problema, com essa situação, então eu vou me rebelar contra isso. E às vezes ela se revolta, ela se levanta, mas na carne. E todas as vezes que nós nos levantarmos para lutar contra um problema espiritual de forma natural, é onde a gente perde. Porque a nossa guerra é uma guerra espiritual. E quando nós nos levantamos, mas na força do braço, não, porque eu vou dar um jeito agora na minha vida, não, porque agora eu vou fazer dar certo, eu vou fazer fluir esse negócio, e eu vou depender de tal, agora eu vou em tal lugar, eu vou falar com tal pessoa, é os 5 reis contra 4. Não, porque eu vou agora na minha capacidade, eu vou dar um jeito. E não dá. Porque são guerras espirituais. A gente vê aqui, por exemplo, o Abraão. O Abraão, ele se levantou e ele foi. Mas ele sabia que 5 reis tinham apanhado do Kedorlaomer. 5 reis já tinham fracassado quando tentaram se revoltar contra o domínio do Kedorlaomer. Mas mesmo assim, ele se levantou e foi. Ele não tinha milhares de soldados, ele não tinha um exército poderoso, assim, em termos de cavalos, de carros, de guerra. Mas ele tinha 318 homens criados e treinados na sua casa. 318 homens que tinham o seu espírito. Ele tinha 308 homens que tinham a mente do Abraão. Que Abraão, ele estava num processo ali de amadurecimento, de dependência de Deus, de crescimento. A gente sabe ali das coisas que ele fez, ali as oscilações, né? Mas isso nos dá esperança, né? O Abraão, ele nos dá esperança de ver que o Senhor insiste conosco, e Ele luta conosco, e Ele confia, sim, Ele deposita confiança em nós, que a gente vai fluir, o negócio vai caminhar. Que a gente erra,
mas nós não somos o nosso erro. Então ele se levantou e foi atrás do Quedorlaomer. E não conta ali sobre técnicas extraordinárias que os outros exércitos não saberiam lutar. O fato é que ele foi lá, atacou em grupos, atacou à noite e teve êxito. E resolveu a situação. E trouxe todo mundo de volta. E trouxe o Ló de volta. E foi tudo resolvido. Mas ele se levantou de forma espiritual. Então, o que é que talvez a gente está guardando, está segurando, que talvez significa esse inimigo que já está aí, há décadas, há anos e anos, e eu não tenho lutado contra ele. Ou às vezes que eu lutei, foi na força do braço. Você já viu aquelas famílias, aqueles casais, que a luta deles é sempre na força do braço? E ela tenta resolver os problemas dela, por exemplo, quando tem um problema, ao invés de ir lá e acertar e mudar o padrão, ela tenta resolver com o sexo, né? Ou às vezes a situação no trabalho dela, ao invés dela ela crescer no trabalho, ao invés dela estudar, ela vai para o lado de puxar o saco das pessoas, ou fazer negócios que não deveria, ter um jeitinho, aquele jeitinho que nunca deu certo, nunca funcionou, mas ela ainda continua insistindo. Ou seja, saídas que muitas vezes as pessoas buscam, que estão apenas atrasando a vida dela. Então a gente precisa trazer para a nossa realidade o que poderia ser isso. Às vezes pode ser uma religiosidade. Veja que a bispa até falou bastante sobre isso, né? Que o diabo, ele nunca aponta para ele. Ele nunca aponta para coisas feias e horríveis. Não, ele aponta para o céu. Ele usa de argumentos espirituais. Você não vê que ele usou da Bíblia para convencer Jesus? Então o diabo, ele aponta para o céu, mas Deus aponta para a terra. Isso é muito importante, muito sério da gente parar e analisar. Porque o diabo, ele sempre engana, distorcendo as coisas espirituais, distorcendo a palavra, nos induzindo, querendo dando sugestões para que a gente fique com aquilo que parece que é mais fácil, que é mais tranquilo, que é mais confortável. Olha o Ló. O Ló, ele é chamado de justo na palavra. Então, não diz que ele praticava orgia, não diz que ele enganava as pessoas, não diz que ele era um mentiroso. Não diz. Mas ele estava morando em Sodoma. Ele até se dizia justo, mas olha como é que eram as filhas dele. Totalmente pervertidas, totalmente endemoniadas, sem caráter. Olha como é que era a esposa dele. Ela amava Sodoma. Ela amava aquela cidade, ela amava aquele contexto. Olha o próprio Ló. Ele, quando os anjos falaram que o Senhor ia destruir a cidade, ele não quis sair. Ele quis ficar. O coração dele estava lá. Então veja, pessoal, aqui são coisas sutis que às vezes a gente está vivendo, está convivendo com algumas coisas e a gente não está percebendo que aquilo é um problema. É o Quedorlaomer, é um inimigo que já se estabeleceu e eu já não luto mais, não reajo mais contra aquilo. Então o que pode ser? Se o diabo aponta para o céu e Deus aponta para a terra, se Deus está apontando para a terra, o que isso significa? Às vezes um hábito, uma atitude,
às vezes uma amizade, às vezes um padrão, um comportamento, uma forma de falar. Às vezes eu nunca saio do lugar, eu nunca fluo de uma forma contínua, porque muitas vezes ali eu me saboto, eu amaldiçoo, eu sou uma pessoa que fala pesado, que ofende, eu sou uma pessoa que ainda de vez em quando mente, de vez em quando ainda aceito algumas propostas que eu não deveria, ainda tenho uma atitude que não é ainda de um cristão que é intencional, mas da conveniência. O Ló, ele decidiu viver a sua vida pela conveniência. Não tem muitos crentes, muitos lugares que ensinam uma fé de conveniência, uma fé de se sentir bem, uma fé que você não precisa mudar, que Deus vai te amar, que Deus vai te dar tudo o que você quer. E desde quando Deus é um empregado que dá tudo o que eu quero? Não, o milagre ele é provocado. Não tem gente que acaba se viciando nisso, inclusive? Né? Que ela fala, não, porque eu tenho promessa, porque eu recebi uma promessa, porque o fulano de tal me passou, me profetizou isso. Tá bom, a Bíblia tem milhares de promessas aqui. Só que ela é condicionada à obediência. Deus tinha falado para o Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, né, e vá para a terra que eu vou te indicar. Só depois que ele se afastou do Ló, é que ele mostrou a terra para Abraão. Você não vê que teve momentos ali que o Abraão, ele estava lá perdido, ele ia para o deserto, ele ia de um lado para o outro, a Bíblia diz. Ele foi para o deserto, passou pelo Neguebe. Mas o Senhor deu uma direção para ele, sai de tudo isso que é conhecido, que é familiar para você. Ele quis levar ainda um restinho, né? Um Ló, um véu, ele não estava enxergando ainda. Então, o Senhor falou, mas não mostrou. Mas depois que ele se afastou do Ló, o Senhor pôde mostrar para a terra para ele, percorre, vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, onde você tocar, onde você pisar, esse vai ser a sua descendência. Então, ele só pôde mostrar a partir do momento que ele realmente cumpriu com aquilo que foi dito. Então, Deus não vai falar algo novo se eu ainda não fiz a primeira ordem. E Deus não vai me dar uma nova direção porque eu estou demorando para obedecer, então talvez Deus faça uma concessão, Deus faça um ajuste aqui na direção que eu recebi. Não, Ele não vai mudar. Ele simplesmente espera. Ele simplesmente está lá no lugar dele, e ele não envelhece, ele simplesmente vai lá e vai esperar. Até quando eu vou ficar esperando? Até quando nós vamos ainda resistir às mudanças? Até quando ainda nós vamos resistir a obedecer? Até quando nós vamos ainda lutar com a força natural, que é muito mais caro, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso? Olha só, 5 reis foram mobilizados com seus exércitos, saiu muito mais caro do que se o Ló não estivesse morando em Sodoma. Olha, 5 reis perderam, aí foi o Abraão com seus 318, ou seja, uma fração daquilo que os reis tinham, que não deu certo, mas com a bênção de Deus deu certo. Então, o que o Abraão tinha de extraordinário? Ele tinha técnicas de guerra, ele tinha espadas, por exemplo, de um material melhor do que a dos reis. Né? Ele tinha armas de ferro, por exemplo, enquanto outros tinham armas de bronze. Não, ele tinha a bênção, ele tinha um favor de Deus. Então veja que, enquanto os 12 reis ficaram aqui apanhando
por 12 anos, os 5 reis ficaram apanhando por 12 anos, a maneira que a palavra nos mostra como foi com Abraão é tão tranquila. Abraão pegou os 318, foi lá, separou em grupos, atacou à noite, venceu o inimigo, voltou para casa com tudo que tinham levado. Então veja, quando tem a fluidez, quando nós lutamos com Deus, os resultados são totalmente diferentes. Por quê? Porque eu parei, eu dependi do Senhor, eu mudei a minha mente, eu fui mudando a minha forma de pensar, de reagir, de lidar com o problema. Eu não estou mais lidando com o meu Kedor Laomer, não estou mais lidando com o meu problema, com a minha situação antiga, como eu sempre lidei. Tem gente que tem ainda um emocional tão ferido, um emocional tão imaturo, que toda vez que ele tem a oportunidade de resolver um problema, ele causa mais problema. Toda vez que ele poderia corrigir algo, mudar o rumo da vida dele, ele vai lá e afunda um pouco mais. Então ele continua ainda alimentando aquele Kedor Laomer, ele continua dando força para aquele inimigo que tem prevalecido há tanto tempo, que às vezes é o inimigo orgulho, o inimigo sentimento, o inimigo religiosidade, o inimigo que está lá, drenando a vida e a energia da pessoa. Aí passa ano, entra ano, passa ano, e aquele casamento não flui, aqueles filhos não têm vencido, aquela vida financeira não prospera como deveria. E não é falta de trabalho, não é falta de esforço, porque não foi falta de exército, não foi falta de guerra, não foi falta de alguém se revoltar, mas se revoltaram na carne. Então vamos analisar isso, pessoal. A gente precisa tirar as vendas dos nossos olhos. A gente precisa ir com a força que a gente tem na dependência de Deus. Por que muitos crentes hoje em dia não têm vivido uma vida plena? Porque ela tem dado uma distância do Senhor. Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Não, a gente está junto. A gente está perto, a gente está conectado. Nós estamos conectados. Mas muitos têm tratado Deus, o Senhor lá, eu aqui. Então, eu vou vivendo a despeito de Deus. Eu lembro que eu ouvi, que eu aprendi que tem Deus, eu até oro às vezes, mas na hora de agir, na hora de tomar uma decisão, eu tomo do meu jeito, na minha cabeça. Na hora de resolver uma situação, eu vou na minha força, eu vou na força do braço. Eu acredito que do meu jeito vai funcionar. Eu até peço uma direção para o pastor, eu até recebo uma direção, uma linha do que eu tenho que fazer, mas na hora de executar, eu estou fazendo igual todo mundo está fazendo. Não, vou aqui nos reis, tem muito mais estrutura, muito mais dinheiro, muito mais soldados. Abraão já é velho, Abraão só tem 318 aí, que a gente nem sabe de onde veio, o que eles treinaram, como treinaram. Que os caras tinham outras coisas para fazer, tinha que cuidar do rebanho, era pastor de ovelha, mas também era soldado. Esse daí não deve ser coisa boa não, deve ser tudo meia boca. É tudo gente inexperiente. Mas olha o resultado, que ali tinha bênção. Ali tinha bênção. E Abraão, ele não foi por outro motivo, senão para resgatar o Ló. Você vê que Abraão lutou por aquele parente, né? Lutou para que ele vencesse, ele pudesse ter tido um bom fim. Mas a pessoa tem que querer. O Ló, apesar de tudo que ele viveu, ele voltou a morar em Sodoma. Ou seja, tem gente que infelizmente não aprende.
Ele continua insistindo no velho padrão, ele continua morando em Sodoma, ele continua dependendo da força do braço, ele continua vivendo uma vida sem santidade. Ele continua sendo um crente que não renovou a sua mente ainda. Ele continua sendo um crente que não tem a mente de Cristo. Ele continua sendo um crente que não foi transformado, não foi renovado. Ele diz que tem Jesus, mas ele não carrega o Espírito Santo. Ele tem um rótulo, ele tem até uma Bíblia, ele vai aos cultos, mas ele não tem vida com Deus. Então, a gente precisa parar e analisar para ver se a gente não tem feito sacrifícios de tolo, se a gente não tem aceitado continuar vivendo num lugar que não é para nós, convivendo com coisas que não são para nós. Talvez um dia foi, talvez um dia aquilo fez sentido, mas não faz mais. Hoje o nosso nível de consciência é muito maior, o nosso nível de sabedoria, o nosso nível de discernimento, as experiências que nós tivemos, já tudo foi diferente, tudo é diferente. Então eu não vou ficar esperando mais um momento perfeito, a coisa perfeita, não. Abraão foi com o que ele tinha 318, podia ter 28, podia ter 300, podia ter 400, 200, ele foi com o que ele tinha. Abraão, ele não foi como o rei de Sodoma que fez uma oferta para ele, não foi esperando algo em troca. Eu vou resgatar todo mundo, eu vou fazer isso para ter algo em troca. Não. Ele soube dizer não, ele soube se posicionar, assim, não, eu quero agradar o Senhor, eu vou resgatar o Ló, o meu parente, e é isso que eu quero. Então eu vou buscar a Deus, eu vou mudar a minha postura aqui na minha casa, eu vou mudar a postura no meu casamento, porque eu quero agradar a Deus. Eu não vou fazer porque o outro está fazendo, eu não vou tratar bem o outro, me submeter a isso, agir dessa forma porque eu estou ganhando algo em troca. Não, eu estou olhando para o Senhor. Eu estou olhando para Deus, eu quero agradar a Deus, então eu não quero mais essa vida de oscilação. Então quando a gente analisa e busca essa consciência, se enxergar e entender, bom, essa minha maneira de viver não tem me dado resultado, então eu vou mudar isso. Eu não vou mais viver dessa forma, porque eu estou vendo aqui, eu não estou tendo resultado, não estou tendo frutos. Então eu vou parar, eu vou analisar, eu vou mudar o que eu preciso mudar. O rei de Sodoma fez uma proposta para ele, eu te dou os bens, você me entrega as pessoas. E ele falou, não quero nada. Não quero nada, já tive o que eu tinha que fazer, eu já fiz, eu resgatei o Ló e acabou. Então a minha intenção e minha motivação é uma só. Então esse Kedorlaomer, ele vai ser vencido através dessa decisão simples, porém corajosa. Eu decido tomar essa decisão, eu decido mudar, eu decido limpar minha vida, eu decido buscar Deus de verdade, eu decido depender de Deus de verdade. Eu não vou mais depender de pessoas, eu não vou mais depender da minha força natural, eu não vou mais depender de amizades, eu não vou mais depender da minha capacidade, eu vou depender de Deus. É por isso que nós estamos aqui, numa madrugada como essa, que não é mais fácil para ninguém. Daqui a pouco cada um precisa ir para a vida, ter seus compromissos, é dia útil, não é feriado, não é nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar aqui e fazer um sacrifício de tolo, um sacrifício desnecessário, que não está atraindo favor nem bênção do Senhor. Isso a gente precisa de consciência. O Ló significa véu.
Ele se achava crente, as pessoas olhavam para ele como um crente, né? Era chamado de justo ali, mas ele não via que toda a casa dele estava destruída, que toda a dependência dele estava na cidade, estava em pessoas, estava nas condições climáticas, no terreno ali, em tudo que ele podia tocar. E ele foi destruído, a vida dele foi destruída. Ele terminou envergonhado, humilhado, sem nada. Porque toda a segurança dele estava em coisas, estavam naquilo que ele podia fazer, ter, alguém poderia proporcionar a ele. E o Abraão não. Ele decidiu esperar e confiar no Senhor. Então, pessoal, a gente precisa trabalhar isso. Vou tirar o véu. Deixa eu me analisar. Eu não vou ficar aqui acordado até tal hora da madrugada e poder dizer, eu fiquei na madrugada, eu fiz todas as orações na madrugada, olha, eu busquei a Deus. Tá bom, ótimo. Mas agora a consciência. Qual é o inimigo antigo? É o medo ainda? É o orgulho? É a religiosidade? É a incredulidade? É a falta de sonhar? É uma mente rígida? Qual é o inimigo antigo? Qual é o meu Kedor Laomer que me impede, que impossibilita de Deus trabalhar na minha vida? O que eu tenho ainda guardado, segurado, mantido na minha vida que só tem me atrasado? O que eu tenho feito ainda de decisões que são ainda na força do braço? Eu ainda estou levantando recursos para tentar resolver uma coisa na carne, que na verdade é uma questão de decisão, uma questão espiritual, uma questão de posicionamento. Eu não preciso de mais reis, eu não preciso de mais soldados, mais exércitos, eu preciso da bênção de Deus. Eu preciso da bênção, não preciso de 5 reis, de 300 mil, de 50 mil soldados, não, eu preciso do que o Deus tem aqui, eu tenho isso, tenho 318. Mas eu tenho a bênção de Deus, eu tenho o favor de Deus. Então, todo mundo aqui precisa de favor. A coisa mais poderosa das nossas vidas é o favor do Senhor. Então vamos pedir esse favor de Deus. Senhor, eu preciso desse favor, para que o Senhor toque no coração daquele familiar. Eu preciso do favor do Senhor, para que o Senhor me dê graça, me ajude a romper, a perdoar isso, a superar essa situação. Eu preciso do favor do Senhor. Eu preciso do favor do Senhor para dar esse passo, para romper com essa situação, para me afastar de tal situação. Eu preciso do favor do Senhor. Eu preciso da graça do Senhor. Eu vou com a força que eu tenho, eu vou com as condições que eu tenho, eu não tenho ainda tudo pronto, eu ainda não tenho tudo completo, mas o que eu tenho eu vou usar. Então são nesses momentos que nós mostramos a Deus onde que está a nossa fidelidade, a nossa dependência. Que a gente vai, coloca nele, a gente não fica mais segurando nada, a gente simplesmente solta tudo aquilo que a gente estava lá apegado, né? Não, eu preciso disso, não, para ser bem sucedido, para ser feliz, para minha vida caminhar, eu preciso disso, eu preciso de tal influência, eu preciso de tal pessoa, eu preciso de tal questão. Não, eu entendo que eu preciso de Deus. Então, eu peço que você pegue o seu propósito, para que nós possamos orar, para que você sempre lembre dos seus sonhos, do pensar grande, de tudo que você tem apresentado aqui diante do Senhor. E não se esqueça que às vezes esses projetos, esses sonhos que talvez você está aí pedindo, apresentando ao Senhor, talvez alguma parte deles, ou até várias partes desses desejos, de sonhos e projetos, eles estão ainda sendo travados, porque ainda carregam um Kedor Laomer.
Ainda eu tenho carregado alguma crença maligna, um hábito maligno. Eu ainda tenho guardado sentimentos que são meu Kedor Laomer, que é aquele inimigo antigo, que às vezes vem até de pai, de avô, de parente, de padrão, entendeu? Às vezes vem do velho homem ainda, aquele resquício que ainda não foi vencido, é aquele Kedor Laomer, é aquilo que estava lá, ainda há muito tempo, prevalecendo, vencendo em cada momento que tinha a oportunidade de vencer, de romper, de superar, de matar, de destruir, de enterrar de uma vez por todas. Ele ia lá e voltava. Eu ia lá e chamava o Kedor Laomer. Eu ia lá e deixava que ele continuasse governando a minha vida. Então, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, nessa madrugada, Senhor. Nessa madrugada onde nós temos o privilégio de poder buscar o Senhor, de poder agradá-lo, meu Pai, com a nossa vida, porque é o que nós sempre falamos, meu Pai, o que nós temos a oferecer para o Senhor. Nós só temos a nossa vida, o nosso coração. Então vai neste momento, Senhor, alcançando cada pessoa. Alcança cada pessoa, Senhor. Alcança cada vida. E traga essa luz, meu Pai, traga essa consciência. O que eu ainda tenho guardado, o que eu ainda tenho mantido na minha vida, que é um Kedor Laomer. Ainda tenho mantido um coração contaminado, uma fé religiosa. Ainda tenho mantido crenças malignas, ainda tenho guardado sentimentos que só tem me roubado. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Coloca o temor em cada coração, meu Pai. Nos ajuda a tirar, meu Pai, o véu, as escamas dos nossos olhos, Senhor. Porque se nós não enxergarmos, como é que nós vamos lutar? Peça isso ao Senhor. Diga isso a Ele: Senhor, me ajuda a enxergar, Pai querido. Me ajuda a enxergar. Às vezes eu estou morando aqui no lugar errado, convivendo com as situações, como Ló. Ele vivia no lugar errado, com as pessoas erradas. Ele achava que estava tudo bem, que o problema dele era outro. Às vezes a gente está aqui, convivendo com coisas e achando que o problema é o outro. O problema é a esposa, o problema é o marido, o problema é a crise, o problema é a empresa. Não, o problema está em mim. Me ajuda a enxergar, Senhor. Me ajuda a enxergar, me ajuda a ter a percepção, o entendimento, a sabedoria, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda a romper, Deus Todo-Poderoso. Eu peço ajuda ao Senhor nessa noite, nessa madrugada. Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu não quero carregar mais o Kedor Laomer da minha vida, Senhor. Eu não quero mais carregar as mentiras, meu Pai. Eu não quero mais ser cheio de mim mesmo, Senhor. Eu não quero mais acreditar nas mentiras do diabo, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu quero estar cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero mais viver essa vida oscilante de altos e baixos, meu Pai. Ou pior, uma vida que nunca dá sinais de mudança, Senhor. E entra mês, entra ano e sai ano. Eu vou aceitando, é o que é. Não é para ser assim. Não é para ser assim. É para nós agirmos e reagirmos com base na fé, na palavra, na verdade, com a mudança da mente, uma mudança para uma nova postura, uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Faça algo novo, Senhor. Faça algo novo nas nossas vidas. Faça, meu Pai, algo novo no nosso coração, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Senhor. Vai tocando em cada coração, meu Pai, nessa madrugada. Onde as minhas palavras estiverem chegando, meu Pai, alcança aquela pessoa.
Alcança, meu Pai, para que ela tenha força para lutar, ela tenha força para reagir, Senhor. Que ela não fique mais olhando para aquilo que ela não tem, mas que ela confie que aquilo que ela tem é o bastante para Deus. É o bastante. Eu tenho o Senhor e eu tenho isso. Eu não tenho tudo perfeito, eu não tenho grandes, não, mas o que eu tenho, eu vou usar. A gente vê o Senhor usando na Bíblia aí diversos exemplos, Senhor. O Senhor usou o que as pessoas tinham naquele momento. E o Senhor usou coisas inusitadas. O Senhor usou um jovem que o que ele tinha era uma funda. O Senhor usou um velho que o que ele tinha era um cajado. O Senhor usou uma viúva que tinha um pouquinho de azeite e farinha, que estava pegando gravetos para comer sua última refeição e morrer. Então o Senhor usa o que o Senhor tem. O Senhor usou 300 homens para destruir um exército gigantesco. O Senhor usou, meu Pai, dos improváveis, do improvável Abraão, do improvável Moisés, dos improváveis. O Senhor gosta dos improváveis porque aí fica mais claro e evidente que foi o Senhor quem fez. Nós somos todos improváveis, Senhor. Nós todos somos improváveis, Senhor, porque sabemos muito bem, como diz na sua palavra, quando estávamos mortos no pecado, vivendo o padrão mundano, dominados pelo príncipe do ar. Nós sabemos, meu Pai, nós todos somos improváveis, porque o pecado entrou por um homem, mas também a vida veio através de um outro homem, daquele que nos trouxe um espírito vivificante, um espírito vivo, um espírito forte, um espírito poderoso. Antes éramos apenas seres vivos apenas, carne apenas, respirando e andando. Agora somos espírito, pela sua misericórdia, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor neste momento venha extrair de nós, meu Pai, ainda as mentiras que nós ainda carregamos. Tira de nós, meu Pai, tira de nós as mentiras, tira de nós aquilo que não provém do Senhor, tira de nós aquilo que vem somente para nos atrasar. Tira de nós, Senhor, eu te peço. Peça ajuda ao Senhor nessa noite. Peça para Ele ir tirando de você aquilo que você está vendo, ó, esse padrão não funciona, essa atitude não funciona. Então peça ajuda a Ele, porque às vezes a gente até sabe que está errado, mas continua resistindo, continua mantendo. Então tira, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, meu Pai, dá força, dá graça, Senhor, para que nós possamos tirar da nossa vida tudo isso que não provém do Senhor. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Amém, Senhor. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou
Tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor. Tua presença Nós só precisamos do Senhor, meu é o Pai. que me basta. Ajuda-nos, Senhor. E quem sou eu sem Ajuda-nos, Senhor, a tirar o véu. Ajuda-nos a tirar as escamas da mentira, Senhor. Ajuda, Senhor, eu te peço. É o que me basta. Peça ajuda ao Senhor. E quem Diga a sou Ele, eu eu preciso do sem Senhor, meu Pai. Diga a Ele, eu preciso, meu Pai. Me ajuda, Senhor. Tua presença Me ajuda, Senhor, eu não aceito mais. é o que me basta. Eu não aceito mais ser guiado e dominado pelo Kedorlaomer. Eu não aceito mais ter algo me dominando, conduzindo a minha vida, travando a minha vida, me impedindo de ser livre, de prosperar, de avançar. Eu não aceito mais carregar esse Kedorlaomer da minha vida, Senhor. Eu não aceito mais carregar esse inimigo, meu Pai, que eu tenho sido derrotado, Senhor. Quantos que ainda têm sido derrotados pelos sentimentos? Quantos têm aceitado ainda as propostas, visando apenas o dinheiro, visando simplesmente o que estão ganhando com isso? É a vida do Ló. Todas as decisões do Ló foram baseadas na carne, baseados no bolso, e perdeu tudo. As nossas decisões precisam ser baseadas em valores, em princípios bíblicos, naquilo que nós sabemos que é o que funciona. Ele perdeu a família dele, ele perdeu os negócios dele, ele perdeu tudo, porque todas as escolhas que ele fazia, pessoal, eram baseadas na necessidade. Não aceite mais isso. Não aceite mais tomar decisões com base na necessidade. O que é uma necessidade para você? Se você tem cedido, perdido tempo, aberto mão de valores e princípios por causa da necessidade. Eu vou fazer isso para não ter esse problema. Eu vou fazer isso porque parece que é mais fácil. Eu vou aceitar isso porque é melhor do que nada. Quais as desculpas que você talvez está apresentando para si? E Deus não tem conseguido trabalhar na sua vida, porque ainda há tantas mentiras, tantas situações que não foram resolvidas. É só mais essa vez. É só por causa disso. Deus sabe, Deus entende, Deus conhece o meu coração. Não, nós temos atitudes. Deus mede o coração, mas nós temos as obras. Deus está olhando as nossas obras. Deus está olhando as nossas obras. Então que as nossas obras sejam alinhadas à vontade do Senhor. Faça uma obra, Senhor, nas nossas vidas, Senhor querido. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a despertar. Ajuda, Senhor, a ter uma visão clara e ampliada daquilo que a gente precisa fazer, mudar, Senhor, tirar, colocar. Ajuda, Senhor. Dá visão ao nosso povo. Dá visão, meu Pai, a cada um que está aqui, meu Pai, nessa noite. Dá visão, Senhor. Não nos deixa, Senhor, soltos. Não nos deixa, meu Pai, convivendo com o Kedorlaomer, meu Pai, com o inimigo, com um problema antigo. E simplesmente aceitar aquilo como parte do problema, parte da paisagem. Não dá, eu vou ter que aceitar, eu vou acostumar com isso, né? Fazer o quê? Deve ser da vontade de Deus. Quais as mentiras que nós temos apresentado para justificar uma derrota? Fazendo como o diabo, apontando para Deus. Eu estou com esse problema, mas deve ser a vontade de Deus. Deus permitiu, né? Não há o que fazer, então é melhor aceitar. Haveria alguma coisa difícil demais para Deus? Eu já não disse que se cresce veria a glória de Deus? Vamos crer, pessoal. Vamos crer, vamos tomar as nossas decisões
Senhor, eu creio, meu Pai, eu apresento ao Senhor os meus projetos, eu apresento, Senhor, os meus propósitos, Senhor, e eu peço, Senhor, responde-nos, Senhor, responde-nos. Nós temos apresentado ao Senhor, meu Pai, incansavelmente os nossos sonhos e projetos, meu Pai, responde-nos, meu Pai, responde-nos, abençoa, Senhor, abençoa-nos, Senhor. Vai mudando corações, meu Pai, vai mudando situações, vai mudando circunstâncias, vai abrindo portas, meu Pai, vai criando meios, Senhor, vai fechando outras portas, Senhor, vai tirando as pessoas do nosso caminho, vai colocando as certas, meu Pai, e tirando as erradas. Ajuda-nos, meu Pai, a ver, ajuda-nos a viver em conformidade com a Sua palavra, Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a resgatar os valores antigos, os marcos antigos, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer uma vida alinhada com o Senhor, uma vida de glória, uma vida de progresso, uma vida de avanço, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Coloca a Sua mão, Senhor. Coloca a Sua mão, fala conosco, meu Pai. Nos dê a direção certa, que a Sua presença, meu Pai, seja real na vida de cada um, meu Pai, que nós não apenas estejamos cheios, meu Pai, mas que possamos permanecer cheios do Teu Espírito. Que nós não sejamos mais levados por palavras, doutrinas, situações, meu Pai, mas sejamos guiados pela fé, pela palavra do Senhor. Eu te peço, Senhor. Eu te peço. Coloca a Tua mão, Senhor, nas nossas vidas, abre as nossas mentes, meu Pai, nos ajuda a ver as coisas, ajuda-nos a ver as coisas, Senhor, ajuda-nos a ver as coisas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ver as coisas, nos ajuda, meu Pai. Eu preciso do Senhor, meu Pai, eu preciso do Senhor, nós precisamos de vitórias, meu Pai, nós precisamos do Senhor, eu preciso do Senhor, meu Pai, da visão, Senhor querido, da visão, da força, meu Pai, da coragem, Senhor, da coragem, o discernimento, a sabedoria, meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Toca em cada coração, meu Pai, nessa madrugada. Toca, meu Pai, em cada coração, para que haja decisões, meu Pai, posicionamentos firmes. Ajuda, Senhor. Fortalece o nosso povo, Senhor. Dê graça, derrama sobre a vida do nosso povo o poder, meu Pai. Eu declaro curas, meu Pai, curas da alma, curas do corpo, meu Pai. Eu declaro curas no relacionamento, curas nesse casamento, curas, meu Pai, nessa relação. Cura, meu Pai. Abençoa, Senhor. Cura, meu Pai. Tira da escassez, tira da escravidão, tira da miséria, meu Pai. Tira, meu Pai, tira, Senhor, daquilo que não te agrada. Tira, Senhor, eu te peço, da vitória, meu Pai. Responde, Senhor. Responde-nos, meu Pai. Dá resposta, eu te peço, Senhor. Dá vitória a cada um de nós, meu Pai. Realiza os sonhos, os projetos, meu Pai, do nosso povo. Realiza, meu Pai. Realiza. Guarda as casas, guarda as famílias, guarda a saúde dessa pessoa, guarda o trabalho, meu Pai, guarda a mente dela, Senhor. Guarda, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, que possamos ver e viver e desfrutar dos Seus milagres, Senhor. Que aquilo que nós temos que usar, meu Pai, que seja o suficiente para uma grande vitória, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Ajuda, Senhor, eu te peço. Dá vitória, Senhor. Eu peço uma noite abençoada, meu Pai. Eu peço uma quinta-feira abençoada. Eu peço que o Senhor nos ajude, meu Pai, em todas as nossas lutas e batalhas, meu Pai, para que tenhamos as respostas do Senhor, para que os nossos resultados não sejam mais na força do nosso braço,
mas que sejam na força do Senhor, meu Pai, eu te peço. Coloca a tua mão, Senhor. Eu peço uma quinta-feira abençoada. Eu peço que cada um saia, meu Pai, realmente com a sua mente alinhada, com o seu espírito transformado, que saiamos daqui, meu Pai, deste momento, realmente com definições na nossa vida. Que nós não olhemos mais para trás, que nós não olhemos para aquilo que é conveniente, mas que a gente olhe somente para o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Guarda, meu Pai, nos ajuda, eu te peço. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém e amém, graças a Deus.